Oi, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade ao nosso curso de combinatória. Nós vamos continuar resolvendo problemas sobre o princípio da casa dos pombos. Vamos começar com esse problema aqui. A gente já fez alguns em aulas anteriores, tá? Esse problema é um pouco mais difícil do que os problemas que nós já vimos, tudo bem? Só lembrando aí que na última aula a gente apresentou um novo enunciado, o princípio da casa dos pombos, envolvendo a ideia de média aritmética, tá? E essa ideia vai ser bastante útil para resolver esse problema aqui. A soma das idades de 5 alunos é 86 anos. Prove que podem ser selecionados 3 deles, cuja soma das idades é maior que 51 anos. Sugiro que você pause o vídeo e pense um pouco nesse problema. A gente volta logo em seguida com a solução, ok? Vamos à solução? Então, nós temos ao todo combinação de 5 tomados de 3 a 3, que vai dar 10. Então, nós temos um total de 10 trios. Tá? Existem 10 maneiras de formar trios com esses 5 alunos, tudo bem? Cada aluno participa de quantos trios? Vamos ver? Vamos imaginar o aluno A, vamos colocar o aluno A nesse trio. Então eu tenho que completar esse trio com 2 outras pessoas. Essas 2 outras pessoas vão ser escolhidas das 4 restantes, o que me remete à ideia de combinação. Combinação de 4, 2 a 2, que é igual a 6. Então eu posso afirmar que cada aluno vai participar de 6 trios. Ok? São 10 trios e cada aluno participa de 6 trios. A soma das idades dos 10 trios, se eu pegar os 10 trios possíveis de se formar, eu calcular a soma das idades, quanto eu vou encontrar? Ora, se a soma das idades dos 5 alunos é 86, e eu sei que cada aluno participa de cada trio 6 vezes, de 6 trios, aliás, então eu posso fazer 6 vezes 86, nada mais justo. Se a soma das idades dos 5 alunos é 86 e cada aluno participa 6 vezes, 6 vezes 86, que vai dar 516. Tudo bem até aí? Essa é a soma total das idades de todos os trios que podem ser formados. A soma média por trio, são 10 trios, basta fazer 516, dividido por 10. Isso vai dar 51,6. Pelo teorema que nós vimos na última aula, dizendo que se eu tenho uma média aritmética de números, uma lista de números, tá? Seguramente, certamente, pelo menos um desses números é maior que ou igual à média. Então, seguramente, um desses trios tem a soma maior que ou igual à média. Bom, como não dá para ser igual, tá? Considerando todas as idades inteiras, então, pelo menos um desses trios tem a soma, no mínimo, 52 anos. Tá? Então, o problema está resolvido pelo princípio da casa dos pombos, usando a ideia de médias. Vamos a mais um problema. Prove que em toda festa há pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de conhecidos presentes. Se A conhece B, então B conhece A. Essa é uma observação. Tá? A gente está dando a ideia de simetria aí na relação conhecer. Tudo bem? E a gente vai considerar também que uma pessoa não conhece a si própria, tá? Tudo bem? Embora isso também seja irrelevante, dá para resolver o problema assim, da mesma maneira. Mas para facilitar as ideias, vamos pensar assim, tá? Ninguém conhece a si mesmo e se uma pessoa A conhece a pessoa B, obrigatoriamente B conhece A. Eu sugiro que você dê uma pausa e tente pensar nesse problema, a gente volta em seguida com a solução. Vamos à solução. Digamos que eu tenha N pessoas nessa festa, tá? Tem N pessoas. Vou considerar essas pessoas como pombos. E o número possível de conhecidos como casas. Tudo bem? A princípio, a gente percebe que o número de conhecidos para cada pessoa pode variar de 0 a N-1. Ou uma pessoa não conhece ninguém, ou uma pessoa conhece todas as outras pessoas. Uma coisa importante nesse problema é observar que esses 2 resultados, eles são mutuamente excludentes. Se um ocorrer, automaticamente o outro fica impossibilitado de ocorrer. Ou seja, se existe uma pessoa que conhece todas as outras, tá? E a gente tem a relação de simetria aí, se A conhece B, B conhece A, se existe uma pessoa que conhece todas as outras, então não existe alguém que deixa de conhecer as outras pessoas, que não conhece ninguém.
Vou chamar esse cara vou dar um nome para ele, esse cara que não conhece ninguém, de penetra. Vou explicar de uma outra maneira. Se existe um penetra que não conhece ninguém na festa, então automaticamente fica impossibilitado de existir alguém que conheça todas as outras pessoas. Então esses dois casos, eles se excluem mutuamente, tudo bem? Então o que eu posso ter aqui? Eu posso ter o número de pessoas, o número de conhecidos na festa pode variar de 1 até n-1, ou pode variar de 0 a n-2. Repare que eu aqui tratei de excluir esses dois casos ocorrendo ao mesmo tempo. Tudo bem? Em ambas as situações, nas duas situações, eu tenho n-1 possibilidades, tá? Nesse caso aqui, eu tenho número de conhecidos igual a n-1. Com isso, eu fiz com que o número de pombos ficasse maior que o número de casas. E eu tenho tudo aí para aplicar o meu PFC, o princípio da casa dos pombos, PCP. Tá? Então eu posso escrever isso aqui, ó, número de pombos maior que o número de casas. Pronto, tá aí, era o que eu queria. Seguramente uma dessas casas, pelo menos, vai ter mais de um pombo. Ou seja, é exatamente o que eu queria provar. Há pelo menos 2 pessoas com o mesmo número de conhecidos presentes. Vamos à resolução de mais um problema, tá? O nosso próximo problema é esse aqui. Mostre que entre 7 inteiros positivos distintos, menores que 127, podemos escolher um par, digamos, x e y, tal que 1 seja menor que x sobre y, que por sua vez é menor que ou igual a 2. Então eu tenho que provar que isso é possível, tá? Você pode pausar o vídeo e pensar um pouco nesse problema. Bom, vamos à solução então, tá? Vamos falar um pouco aqui sobre esse resultado, tá? Sei que x é um número positivo. Se eu multiplicar os 3 membros dessa desigualdade por x, eu vou encontrar essa relação aqui. Tá? Então, y tem que estar entre x e o dobro dele, podendo ser até o dobro dele. Tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esses 126 números, que são todos os números inteiros menores que 127, tá? Positivos, e vou separar em conjuntos. Mas vou separar em conjuntos de maneira que o menor dos elementos, tá? Comparando o menor com o maior, ocorra que o maior não supere o dobro do menor, tá? Então vamos lá, 1, 2, depois 3, vai até o dobro dele, não posso passar do dobro, tudo bem? 6, 7, 8, 9, até o dobro de 7, do menor deles, 15 até o seu dobro, 30, 31 até o seu dobro, 62, e 63 até o seu dobro, 126. Desta maneira, eu me assegurei de que não é possível tomar um dos conjuntos, digamos esse conjunto aqui, e escolher 2 números quaisquer deles e ocorrer de um deles ser superior ao dobro do outro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer de escolher 2 números e um deles ser superior ao dobro do outro. Por exemplo, 6. 6 não é superior ao dobro de 3, tá? Para qualquer conjunto isso vai acontecer. Qualquer conjunto que eu escolha aqui, não ocorre de tomar um número que seja superior ao dobro de qualquer outro conjunto, qualquer número do mesmo conjunto, tá bom? Então, eu já me assegurei disso, tá? Eu tenho aqui, ó, os conjuntos são 6 ao todo. Eu vou considerar esses conjuntos como casas, tá bom? E eu tenho 7 números escolhidos, que são os pombos. Ora, se eu vou escolher 7 números, tá? Pelo menos 2 desses números vão estar no mesmo conjunto. E se eu escolho 2 números desse mesmo conjunto, eu tenho a garantia de que não vai ocorrer de que a divisão de um deles pelo outro seja maior que 2. Eu tenho a garantia disso, tá? Vai ser no máximo 2. E eu também tenho a garantia de que eu posso obter essa divisão, uma divisão em que seja maior que 1. Para isso, basta fazer com que o numerador seja maior que o denominador, tá? Para que o resultado seja superior a 1. O caso mais complicado era assegurar que o resultado fosse menor que ou igual a 2. Tá? E com essa estratégia de dividir esses números nesses conjuntos, eu consegui isso. Com isso, eu tenho que o número de pombos, que é 7, é maior que o número de casas, que é 6. E se é maior, eu tenho o princípio da casa dos pombos aqui. Tá? Então, eu provei o que eu estava querendo mostrar. Tudo bem?
Com isso, a gente encerra a nossa aula.